Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. E aí, tá animado pra aprender hoje? Tá animado pra estudar? Não tá? Então faz o seguinte, pensa aí no seu nome lá naquela listinha de aprovados no vestibular ou naquele concurso. E aí, se animou agora? Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre conjuntos. Bom, na última aula nós falamos sobre duas operações muito importantes com conjuntos, você lembra? União e interseção. E hoje nós vamos falar sobre mais duas operações que também são muito importantes. Então vamos lá. A primeira operação é a diferença entre conjuntos. É muito simples e é bastante intuitivo. Dado dois conjuntos, A e B aqui, eu coloquei. O conjunto A é o conjunto dos 6 primeiros números ímpares no conjunto dos naturais. Então, né? 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E o conjunto B é o conjunto dos 6 primeiros números primos. Então, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Então, quem é o conjunto de diferença? O conjunto A menos B. É todo mundo que está em A, mas não está em B. Entendeu? Simplesinho, não é? Olha só. Então, vamos lá. Quem é que está em A, mas não está em B? Bom, 1 está em A, mas não está em B. Então, 1 entra. 3 está em A e está em B. Não entra, então. 5 está em A e B, não entra. 7 está em A e está em B, também não entra. 9 está em A, mas não está em B. Então, ele entra. 11 está em A e em B, não entra. Então é isso, a diferença é só isso. Então a diferença A menos B é você pegar tudo que está em A, mas não está em B. Então seu conjunto de diferença nesse caso vai ser 1 e 9. E agora vamos falar sobre a outra operação que também é muito importante, que é o complementar. Para você fazer o complementar de um conjunto, você precisa saber o conjunto universo que você está trabalhando. Lembra que a gente falou de conjunto universo? Aquele conjunto que é uma delimitação de vários conjuntos? Então, eu coloquei aqui um exemplinho para você entender. O meu conjunto universo, ele vai ser o conjunto das cores de cabelos. Então, dentro do meu conjunto universo cores de cabelos, eu vou ter as loiras, as morenas, as ruivas, as coloridas e as castanhas, ok? Então, esse é o meu conjunto universo de cores de cabelos. O que é o complementar? Eu vou fazer o complementar de um conjunto apenas. Bom, eu escolhi fazer o complementar das ruivas. O complementar, ele é representado assim. O nome do seu conjunto com um traço em cima ou o nome do conjunto com um Czinho aqui em cima de complementar, como se fosse elevado a C. Então, o que é o complementar? Se eu for fazer o complementar de R, então vai ser tudo que não é R. Então, o que vai ser o complementar desse conjunto? Vai ser o seguinte, tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Tudo isso é o complementar de R, ou seja, tudo que não é R. Vamos fazer outro exemplo para você entender bem certinho essa ideia. Bom, vamos imaginar o conjunto dos números naturais. Nesse conjunto dos números naturais, é o meu conjunto universo, os números naturais. E lá eu peguei um conjunto A, que é o conjunto de todos os números pares. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, até o infinito, né? Números pares. Quem é o complementar desse conjunto A? O complementar do conjunto A vai ser o quê? Tudo que não é par, ou seja, todos os números ímpares. Então, o complementar do meu conjunto vai ser 1, 3, 5, 7, até o infinito com todos os ímpares. Entendeu? Então, o complementar de um conjunto é tudo que não é aquele conjunto. Mas para fazer o complementar, eu preciso conhecer o conjunto universo. Bom, gente, então vamos falar agora sobre o conjunto das partes. O que é conjunto das partes? É o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Calma aí, olha só. Dado o conjunto A, que é o conjunto das minhas cores favoritas, roxo e vermelho. Então, o conjunto P de A, que é o conjunto das partes de A, é o conjunto de todos os subconjuntos possíveis a esse conjunto aqui. Então vamos lá, o que é P de A? P de A ele é formado por conjunto vazio, lembra que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto? Então, conjunto vazio, o subconjunto roxo, o subconjunto o subconjunto vermelho e o subconjunto roxo e vermelho. Que o quê? Um conjunto ele é subconjunto dele mesmo, né? Então, o meu conjunto P de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos. Nesse caso, são 4. Bom, gente, então a partir disso que acabamos de ver, como que a gente faz para saber
se a gente fez corretamente o P de A. Ou seja, como que a gente faz para saber se a gente anotou realmente todos os subconjuntos que tem o conjunto? Bom, para isso eu tenho uma fórmula muito simples. Então, dado um conjunto A que tenha n elementos, A terá 2 elevado a n subconjuntos, ok? É só isso. Então, alguns exemplos aqui. A é igual ao conjunto vazio. Quantos subconjuntos esse conjunto tem? 2 elevado a 0, né? Porque ele tem 0 elementos, que é 1. Né? Então, ele vai ter um subconjunto, que vai ser o próprio conjunto vazio. Conjunto B é o conjunto formado apenas por um elemento, pelo elemento 5 aqui. Quantos subconjuntos ele vai ter? 2 elevado a 1, né? Só tem um elemento. 2 elevado a 1 é o quê? 2 subconjuntos. Quais vão ser esses subconjuntos? 5 e o próprio conjunto vazio, 2 subconjuntos. Conjunto C, 1, 3, 5, 7. Ele tem 4 elementos. Então, quantos subconjuntos ele vai ter? 2 elevado a 4, ou seja, 16 subconjuntos. Você pode conferir. Bom, conjunto D, conjunto formado pelos dias do fim de semana, sábado e domingo. Ele tem quantos elementos? 2 elementos. Então, ele vai ter quantos subconjuntos? 2 elevado a 2, ou seja, 4 subconjuntos. Vamos ver? O conjunto vazio é um subconjunto dele. O próprio sábado e domingo é outro subconjunto, 2 subconjuntos. O conjunto sábado, 3. Conjunto domingo, 4. E é só isso. Bom, e para terminar essa parte mais inicial de conjuntos, nós vamos ver algumas propriedadezinhas básicas que são bem importantes. Eu não vou demonstrar elas aqui com exemplos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas você pode pegar 2 conjuntos, 3 conjuntos aleatórios e fazer você mesmo a demonstração. Então vamos lá. A primeira propriedade é a propriedade que a gente chama de comutativa. O que quer dizer? A união B é igual a B união A. E A interseção B é igual a B interseção A. O que isso significa, gente? A ordem não altera o resultado, ok? E a segunda propriedade é a propriedade associativa. Então, a união B, se você fizer a união entre um conjunto A e B, e depois pegar ele e fizer ele unir ele com C, vai ser a mesma coisa de você unir B com C e só depois unir com A. E para a interseção, a mesma lógica. Gente, a terceira propriedade é a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho. Então, se você tem A interseção B união C, você pode fazer o chuveirinho entre eles. Então, vai ficar o quê? A interseção B união A interseção C. Se você não sabe o que é chuveirinho, tá perdido nisso daqui, então eu recomendo que você assista as aulas lá do ensino fundamental, para você ficar por dentro de tudo, e aí depois volte pra cá, viu? Para as aulas de ensino médio. E a mesma lógica aqui para esse, né? E a mesma lógica para cá. A união B, interseção, A união C, chuveirinho, simples. E a última propriedade é a seguinte: se A é subconjunto de B, então a união B é o próprio B. E se A é subconjunto de B, a interseção B é o próprio A. Como assim? Olha só, vamos fazer aqui um diagrama de Venn para a gente entender melhor. Eu tenho o conjunto A aqui e o conjunto B. A é subconjunto de B. Se eu faço a união entre os dois, ou seja, todos os elementos de A mais todos os elementos de B, o que eu vou estar preenchendo aqui? O próprio B, né? O próprio B. E a mesma coisa para essa lógica aqui. Se você fizer 2 conjuntos e a interseção entre eles, você vai chegar ao próprio A. É isso aí, gente. Essa foi a nossa segunda parte do vídeo de conjuntos. Se você gostou desses 2 vídeos, então clique em gostei, se inscreve no nosso canal, curte nossa página no Facebook, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, foi um prazer estar com vocês.